Irmãos que estão aí no site, estamos começando a transmissão. Com licença só um pouquinho, para eu virar aqui e acertar o ângulo ali. Da transmissão aqui, isso aqui, deixa eu ver, tá? Pronto. Ok. Então, irmãos que estão acessando pelo site, bem-vindos todos. Deixa eu ligar aqui também pelo Face. Vamos começar a transmitir mais um pouquinho. Amados de todos os lugares, né? Amados no Senhor. Todos são... Deixa eu acertar aqui assim, que tá meio... Opa! Aqui, pronto. Acho que agora tá certo. Vamos ver. Amados irmãos de tantos lugares, queridos que têm estado juntos, boa noite em nome do Senhor, boa noite em nome do Senhor Jesus, tantos irmãos que estão no site, aqui, né, no site pelo live stream ou lá no Eclesia Nascente de Cristo, quanto os amados irmãos no Facebook ao vivo. É sempre uma gratidão muito grande ao Senhor, né? Letícia, Lúcia, Irmã Sheila, Teotônio, tantos irmãos de tantos lugares que temos sido, John também ali, até a Nancy, opa, deixa eu ver aqui, todo mundo ali juntos, né? Então nós estamos agradecendo muito ao Senhor, né, irmãos, por podermos estar mais um pouquinho juntos. Hoje estamos transmitindo aqui de casa. Tem uma ilha, né? Nossa ilha está lotada. É uma época difícil de andar por aí. Então nós começamos a observar alguns irmãos que estavam lá pela pista, e também a chuvarada que começou a cair aqui, muito, muito grande. Então conversamos com o irmão Jais, a irmã Patrícia, e falamos com eles que hoje nós estaríamos transmitindo aqui de casa, se tudo estava tudo certo, né? Estava tudo bem assim. E eles também foram os primeiros a dizer isso. Olha, o pastor, está uma fila absurda, né? Essa é uma época mesmo difícil de se locomover aqui. E a irmã Sônia também, que estava passando pela pista no ônibus lá, avisou, né? Falou, olha, vocês vão ficar parados aqui. Então a gente compartilhamos aqui, oramos, e assim como estamos transmitindo aqui juntos, aqui de casa, conseguindo vencer esses tipos de engarrafamentos, né, e de situações que às vezes impedem a gente de estar juntos e de alguma forma, através dessas janelas tecnológicas, dessas cartas vivas que são abertas assim, a gente pode ver um ao outro, ou ainda que não vejamos assim de uma forma como no vídeo, mas a gente se conversa, os irmãos mandam os recados, e nós sabemos que estão aí, né, em tantos lugares, em nome do Senhor, conectados em Cristo e procurando muito essa percepção, né, da comunhão, da koinonia em Cristo, essa percepção da graça de Deus com que Ele chama e Ele une e faz o seu corpo, nós cresçamos cada vez mais nessa compreensão em tempos que é o último dia, né, irmãos? Então nós queremos dar graças. Hoje nós tivemos assim chuva muito forte desde o início da manhã até agora, está chovendo. E para nós, quero compartilhar com os irmãos que estávamos com aquele problema de infiltração de água lá em cima, né?
e graças a Deus, depois de muito trabalho, foi a primeira vez, depois do dia 20 de dezembro, né, que foi também a primeira vez que aconteceu toda aquela situação por aí, 22, não lembro bem, mas é 20 e pouco, antes do Natal, antes um pouquinho da gente ir lá para a casa do André, que nós tivemos aquele baque, e hoje foi a primeira vez que choveu e não choveu dentro da casa. Então foi uma grande gratidão, né, alegria de ver que tudo aquilo está de fato impermeabilizado, né? Aí começamos a consertar as coisas, mas somos muito gratos a Deus por todos vocês que acompanharam com a gente orando e no meio de todas as andanças, enquanto viajávamos, sempre tínhamos encontros através das coinonias e ao mesmo tempo preocupados com o que estava acontecendo por aqui, mas o Senhor conduziu a gente, todos nós, cada um viajando para um lugar, para o outro, irmãos que estavam em distâncias assim imensas, mas estávamos tão conectados no coração, tão perto, tão próximos, por causa da proximidade do poder de Cristo, né, irmãos? E aí a gente foi compartilhando, orando, todo mundo de alguma forma ajudando, de várias formas, de fato, e a gente pôde concluir essa etapa ali e vamos seguindo, né? Vamos seguindo e sempre temos caminhadas diversas e de fato nunca houve um impacto, vamos dizer, de construção em todo o tempo que a gente morou aqui, tão intenso de situações diversas e difíceis, né? Mas conseguimos, em nome de Jesus, passar junto com todos. Estamos dando graças ao Senhor também por isso. Outra coisa que eu quero compartilhar também é que eu estava com aquele problema de catarata, né? Na minha visão aqui esquerda, e eu sabia que no meu exame de Detran, na próxima vez que eu fosse ter que fazer, por causa daquela visão comprometida já, com 50% não enxergando, eu não conseguiria passar. Então, pela misericórdia do Senhor também, muitas orações, várias ajudas mesmo, imensas, assim, conseguimos fazer a cirurgia em março do ano passado, e assim foi, que de tal maneira eu recuperei, agora estou bem, assim, conseguindo enxergar, e hoje foi o meu exame lá no Detran para renovar minha carteira, né? Esse dia para mim era um dia, assim, marcado como talvez a minha... Se não fosse aquela cirurgia, eu não poderia renovar. E a gente usa muito as movimentações daqui para lá, mas graças a Deus passei, né, irmãos? Passei ali naquele exame, tá? A carta de motorista, carteira de motorista renovada, e agora vamos continuando, até quando o Senhor quiser, a gente vai continuando, né? E essas coisas a gente se lembra da graça do Senhor, da misericórdia, e vamos seguindo em firmes. Há muitas outras situações que todos os amados têm passado. Eu tenho visto alguns compartilhar da vida dos irmãos. A irmã Lúcia falou outro dia de alguns problemas na sua saúde, né? Vários irmãos assim, outros compartilhando. E a gente tem orado, né? Temos orado sabendo que o Senhor está cuidando de todos nós, nos levando pelo meio de todas essas situações, e assim a gente vai indo, né? Nessa comunhão em Cristo, que nos une e nos forma nele um corpo, né, amados? E orando tanto sobre tudo isso, como que a gente passa, né? Como que nós passamos todas as situações? Como que esse corpo do Senhor, ele se, vamos dizer assim, se projeta para dentro de um mundo de experiências tão diversas, né? Então, todas essas situações
são reveladas pelo Senhor, que mesmo andando numa experiência mortal, numa experiência tão frágil, numa experiência temporal, finita, né, em experiências de emoções extremas e diversas, tantas situações, irmãos amados, que todos nós passamos, né, há uma revelação da parte do Senhor que Ele quer muito que a gente, vamos dizer, que a gente tenha de entendimento no nosso coração, né? Irmão Daniel está ali também, estou vendo aqui que ele acabou. Irmã Patrícia, né? Boa noite, irmã Patrícia, os irmãos lá. Jaziel, querido irmão. Deixa eu ver aqui, Damara. Isso aqui estava meio para lá. Deixa eu voltar aqui. Irmã Catiane, Letícia, aí já vi, né? Mas sempre lembrando dos irmãos, com gratidão ao Senhor, e compartilhando aqui da revelação da palavra do Senhor, amados irmãos, o corpo que somos, né? O corpo do Senhor que Ele nos fez ser, né? Esse corpo que é impactado pela graça, o corpo do Senhor que é impactado pela graça do próprio Senhor, irmãos amados. Então a gente tem a palavra do Senhor como temos visto, né? Outro dia começamos a pensar um pouquinho em 1 Pedro, quando ele nos chama a atenção amorosamente, né, na sua revelação, na sua palavra, para nos dar aquelas chamadas para nós percebermos pelo Espírito Santo a identidade que temos e que somos, né? Então, 1 Pedro, nós lemos e vimos, e a quantidade de irmãos que conhecem esse texto é muito grande, mas a profundidade, irmãos, com que o Senhor nos revela essas coisas, 1 Pedro ele diz assim: como é santo aquele que vos chamou, 1 Pedro 1, né, lá no versículo 15, né, como é santo, segundo é santo aquele que vos chamou, quer dizer, a palavra aqui, ágios, né, ágios, então, irmãos, o Espírito Santo de Deus usou palavras humanas para carregá-las de revelação. Então, é evidente que aí precisa ter um cuidado muito grande na exegese, muito grande na hermenêutica, né? É aquele cuidado de que a palavra ela não segue a linha absolutamente e somente gramatical, irmãos amados, né? Ela não segue a linha absolutamente e somente gramatical. Ela inclui a sua gramática, evidentemente, inclui a sua hermenêutica e exegese básica, mas ela precisa ser vista com temor do Senhor, porque ela está recebendo o quociente de revelação, irmãos, um quociente eterno, algo que os gregos jamais pensaram, algo que os gregos jamais imaginaram. Outro dia um grupo de teólogos estava dizendo, até está aí na Bíblia, que o irmão Daniel até chamou atenção, dizendo de uma Bíblia de estudo, que teólogos colocaram ali, porque a palavra logos é difícil de ser entendida, porque a mente dos cristãos elas não conseguem alcançar a profundidade que os gregos alcançaram. É claro que isso é uma falácia, isso é uma aberração, porque os gregos não alcançaram jamais o conteúdo de revelação que a palavra logos contém na utilização, né, na utilização com que ela foi utilizada por Cristo. Olá, irmã Tatiana também, né, Catiane, né? Então, irmãos amados, quando estamos diante da palavra do Senhor, com que Ele nos fala,
conteúdos da revelação, peso de glória, essa palavra agora recebe. Então nós vamos precisar estar atentos ao peso de glória, por exemplo, da palavra logos, né? A palavra logos, em João, ali, em outros lugares também, ela de fato, se você for analisar os filósofos gregos, é aquela diversidade de interpretações. Mas a unicidade que essa palavra é adquirida pelo Espírito Santo e apresenta o que ela é, jamais qualquer filósofo chegou a essa conclusão. Jamais qualquer um deles. E a teologia, ela por estar helenizada, como a gente tem falado sempre aqui, né, existe o fenômeno chamado helenização do cristianismo, isso dentro da própria... Boa noite, Mancirema. Deus abençoe também tua vida, todos aí. Que as nossas vidas sejam alcançadas pela palavra do Senhor em toda a sua conteúdo de revelação, né, para que de tal modo nós nos tornemos, nós sejamos de fato aqueles para o qual o Senhor nos fez, né? Então nós estamos relembrando aqui a importância do temor diante da palavra do Senhor, irmãos amados. O temor no sentido da profundidade desse temor diante de Deus. Não é ler a Bíblia, a questão não é ler a Bíblia. A questão é, no processo com que você está diante da palavra do Senhor, haja no teu coração o temor de perceber o que o Espírito Santo, na sua ministração, de revelar Cristo, ele apresenta como objetivo da palavra. Isso daí que eu estou falando agora está escrito em Lucas. Lucas afirma que Jesus, no caminho de Emaús, quando aqueles dois irmãos nossos já não mais conheciam, não conheciam Jesus há algum tempo, mesmo olhando para eles, para ele, Jesus, aqueles dois tinham uma teologia totalmente equivocada, errada, que Jesus era apenas um que ia livrar Israel das garras de Roma e conduzir Israel, né, a um estado de glória, como estado. Não era nada disso, tanto é que quando o próprio Jesus apareceu junto com eles não conheceram Jesus, porque de fato era isso só que eles esperavam. Eles esperavam um Jesus, um Messias israelense, ou israelita, ou de forma que fosse aquele que fizesse isso aí que eles queriam. Então, não conheceram mesmo, né? E assim, é o problema em relação a essa compreensão de profundidade. Se a pessoa estiver tão somente lendo a palavra, lendo a Bíblia, ele não vai ter esse elemento de transformação, de revelação, que a palavra atinge a pessoa e ela tem aquele temor de estar sempre querendo que aquilo que de fato é o peso da palavra, na sua revelação de peso e de grandeza, quer revelar a nós pelo Espírito e pela palavra. Palavra que, escatologicamente, vamos dizer assim, a escatologia da hermenêutica é que a palavra aponta sempre para Cristo. Em Lucas, Jesus disse assim, Lucas diz assim, que Jesus, começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, foi apresentando àqueles dois irmãos amados que estavam indo embora, né? Tudo o que dele estava escrito e se dizia na Escritura. Então, a Escritura é a revelação de Jesus Cristo desde sempre, porque a palavra é Jesus Cristo, Logos é Jesus Cristo, irmãos amados.
Deus sempre quis revelar Jesus Cristo a todos nós. Né? É evidente que no meio da história acontecem essas coisas absurdas no coração dos cristãos, em que eles já não mais, por diversos motivos, observam assim. Né? Então, é isso que é uma das maiores batalhas quanto a essa identidade da vida de uma pessoa de Deus, é que ele é alcançado por Deus na salvação que é tão grande e de tal maneira ela vamos dizer assim, envolvida pelo ato de amor de Deus, como está descrito em João 3,16 e em Hebreus, que afirma que essa ação de Deus é tão grande, é tão imensa, né? Porque ela apresenta Ele. Então o Logos é Cristo, amados irmãos. Né? A percepção dessas grandezas, que a palavra agora Logos, não é como o grego entende a palavra Logos, mas é como o Espírito Santo revela a palavra Logos, e que é Jesus. Né? Então, é a pessoalidade da palavra. Essa questão de pessoalidade da palavra, irmãos amados, não tem aula de hermenêutica em qualquer faculdade teológica que vá chamar atenção para isso que está escrito. Porque você, ao admitir a pessoalidade da palavra, que é Jesus Cristo, você tira a possibilidade de qualquer uma interpretação. Não existirá mais interpretação nenhuma. Acaba qualquer interpretação. Então, Jesus nunca vai ser possível ser interpretado. Ele é quem ele é. Por isso, a expressão eu sou. Irmãos amados, o povo de Deus foi atingido por um tipo de potência maligna ao longo da história que quebrou, vamos dizer assim, quebrou dentro do coração das pessoas, fez-se uma invasão dentro da mente dos cristãos, através daquela helenização, no caso do período pós-Cristo ali, né? Antes de Cristo, teve o movimento cabalístico, que é o mais radical e absurdo dos movimentos entre os hebreus. Né? Aí teve os movimentos farisaicos, os movimentos dos escribas, né? Os movimentos dos essênios, né? Dos saduceus, dos herodianos. Então, toda essa quantidade, né, de messias, quando a gente observa o tempo de Jesus ali, quem puder fazer uma pesquisa, você pode pesquisar pelo tema Os Messias nos Dias de Jesus. Eu tenho um livro aqui, ou outros também, que tratam dessa situação. Então, a quantidade de Messias, quer dizer, cada um tinha uma interpretação a respeito do Messias. E cada um se dizia Messias. Só esse livro apresenta mais de 100 Messias, que apareceram nos dias anteriores um pouquinho a Jesus. Então, é uma quantidade bizarra, né? Mas ninguém imaginaria jamais que passariam 2000 anos e a gente tivesse 500 denominações cristãs evangélicas, isso vamos dizer assim, na fala, sem muito rigor, falada a público, na Marcha para Jesus, há 2 anos atrás, né, lá em São Paulo, o pessoal dizendo, realmente nós temos mais de 500 denominações evangélicas aqui representadas. Né? Então, essas coisas, amados irmãos, são denúncias históricas de uma falácia estabelecida, aceita, comungada, né, e executada pela vida das pessoas cristãs
sem qualquer tipo de escrúpulo, sem qualquer tipo de temor. Né? Então, a identidade com que a palavra nos fala sobre nós mesmos precisa alcançar o coração de um cristão, né, em um coração quebrantado, que clama ao Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia. Salmo 119, 18, irmãos amados, né? Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei. A tua lei é Cristo, a palavra do Senhor. Desvenda os meus olhos, para que então o Espírito possa chegar ao teu coração, revelar pela palavra do Senhor escriturada, que aponta e traça o perfil exato de Jesus e revela ele a você. Para que nesse modelo, nesse modo de seguir assim o ato do Espírito na nossa vida, nós sejamos exatamente aquele corpo que transcende todo tipo de experiência. Irmãos, todo tipo de distância, todo tipo de fronteira. É um corpo que agora é o corpo na ressurreição, no corpo da ressurreição de Cristo. Um corpo que o Senhor preparou para que nós então soubéssemos que agora somos, né? 1 Pedro, que nós estávamos vendo aqui. Então, é a mesma coisa a palavra ágios, que a gente falou no começo, né? Com relação à palavra ágios, é a mesma coisa. Ágios, santo, sede santos. Como diz aqui no versículo 1 Pedro 1,15, vocês devem entender, né, diz aqui, que aquele que vos chamou é santo. Então, a unicidade, a pessoalidade, o eu sou, isso tudo é conceito real de santidade, amados irmãos. Há um estudo chamado na teologia sistemática de santidade. Então o pessoal fica estudando o que é santidade e ele perde a relação de santidade. Porque a relação de santidade, ela não é para ser estudada, não dá para ser estudada. Você é algo que você é. Deus faz a gente assim, ágios. Ele faz você ágios. E se você é um ágios de Deus, você está numa relação com Ele de unicidade igual a Ele. Você passa a ser o corpo de Cristo nessa condição de ágios. Né? Então diz assim, vocês então devem, aí tem a palavra sede, né? Ginomai, quer dizer, vocês foram feitos assim, vocês foram feitos para isso. Então, se nós não compreendermos essa santidade, esse ágios que Deus é, e que Ele dele mesmo nos fez ser por causa de Cristo, nós vamos andar como uma quantidade de cristãos sem qualquer relevância no sentido daquilo que Deus tem para a nossa relevância. Não é a relevância que nós podemos fazer como entidades, como instituições, né? Como igrejas, como denominações. Essas coisas é fácil de fazer muita coisa, no sentido humano. O ser humano pode fazer milhões de coisas, mas fazer, e pode ser reconhecido mesmo. O próprio mundo reconhece esses fazeres como bom ou não bom, como relevante ou não relevante. Né? Mas o ato de Deus, o agir de Deus, naquilo que Deus tem para o seu povo agir, e que Deus tem para que nós possamos ser, e então sendo, podemos então agir no agir de Deus como Ele mesmo age. Então aí Ele está chamando a essa condição, ser santo
é uma unicidade com o Senhor, né? É uma comunhão conjugal, biblicamente falando, é a comunhão perfeita de união, né? Para que assim a obra desse Deus, por isso, seja feita nesse último dia, né? Não é a obra que se faz, irmão, já falamos agora há pouco, não é a obra que se faz a nível de junta de missões, não é a obra que se faz a nível de qualquer tipo de planejamento denominacional ou de uma mente humana. Essa santidade no Senhor é exclusiva dele. A primeira coisa que ele nos chama é a perceber esse ágios que somos, né? Então, ágios significa aquilo que é separado e consagrado para, né? Você é separado e consagrado para. Então, por conta disso, do que você foi separado e consagrado para, né? Assim é Deus, né? Deus, ele é absolutamente ele e está em ação com atos conforme essa pessoa dele. Ele age, ele realiza, né? Ele faz conforme a identidade que ele tem. Então, há uma ação esperada em Deus que o seu corpo faça assim também, né? Esse tipo de, vamos dizer assim, esse tipo de percepção, o maligno sabe isso. De alguma maneira, ele exige com que todas as pessoas que andam no mal incorporem o mal e façam o mal. Não é teórico. O mal, irmãos queridos, o mal não é teórico. O diabo imita Deus. Isso é o 666. Isso é a ação da besta. Isso é a ação do anticristo, do falso profeta, né? Enquanto muitos crentes estão buscando chip na mão, né? Estão demonizando código de barras, estão imaginando que vão implantar coisas pelo corpo humano, tudo isso sendo satânico, né? Isso é motivo de riso para o diabo, porque a obra maligna não tem nada a ver com isso. A obra maligna é exatamente exigir, né? E a marca do diabo, a marca do 666, a marca do anticristo, a marca do falso profeta, né? É conduzir o caráter das pessoas, né? A estarem observando corporalmente, somaticamente, aquilo que é a vontade do diabo. E as pessoas vão agir somaticamente, né? No seu corpo. Como Deus quer e afirma a santidade dele em nós, isto é, corporalmente, claro, espiritualmente, psicologicamente e corporalmente. Hebreus 4,12, irmãos. Hebreus 4,12 diz lá, né? A palavra de Deus, que é Cristo, que é ao mesmo tempo falada, que é ao mesmo tempo escrita, mas que é Cristo, em operação pelas mãos do Espírito Santo, que opera a palavra, né, trabalha de tal maneira que essa palavra, então, viva e eficaz. Ela tem a eficácia de Deus, né? E ela trabalha o ser que Deus fez nas suas estruturas, né? Nas estruturas compostos que somos em nosso pneuma, espírito, né? Nosso psique, as vontades, as nossas vontades são atingidas pela direção de Deus, o nosso espírito, o ser profundo, que praticamente está em anemia, essas ideias, na vida da maioria dos cristãos, pelo ativismo cristão dentro da história de 18 séculos. Né? Ele trabalha, ele opera
ferrenhamente no seu corpo, trabalha intensamente no seu corpo, com toda a sua força para fazer a vontade dos elementos gerados pela vontade dos homens. E ele não compreende mais a profundidade da palavra. Mas a palavra, de fato, vai tomar a nossa vida, vai mexer com o pneuma, o espírito, o psique, a vontade, e o soma, que é o corpo. O nosso corpo vai então ser tomado pela palavra, e aquilo que os cristãos viram, né, surgir no Império Romano. Os cristãos viram surgir no Império Romano aquela aberração, que eles tinham lá, por exemplo, umas divindades, dezenas e centenas de divindades. Então eles tinham uma mesa de alimentos e eles tinham um ritual que era fazer seus mantras, as suas rezas, as suas palavras, tidas como palavras invocatórias. Então eles chamavam as divindades para que elas entrassem nos alimentos. E então, após as palavras invocatórias feitas pelos sacerdotes e os chefes religiosos do Império Romano, daquelas nações, aí as pessoas eram chamadas a comer aquelas comidas. Né? Isso é no tempo de Jesus acontecia isso, antes de Jesus e depois de Jesus acontecia isso daí, né, no Império. E depois Igreja Católica Apostólica Romana, que continuou o Império Romano, mesma coisa, né? Então, irmãos queridos, as pessoas iam lá e comiam, por exemplo, uma banana. Aí a banana vinha junto o Deus que entrou na banana. Aí a melancia vinha junto o Deus que entrou na melancia. A maçã, aquele fiel, ele comia maçã e comia o Deus que vinha na maçã. Né? Ele comia qualquer coisa que tinha ali naquela mesa de sacrifícios ali, e ele comia aquelas frutas, tendo todo o seu sistema de crença trabalhado em volta daquilo, dizendo mesmo que ali estavam as divindades, e que as divindades eram engolidas por eles, e elas passavam a viver dentro deles e trazer os benefícios que aquelas divindades deveriam trazer. Quando o Império Romano se transformou, se travestiu de igreja, usando essa terminologia, eclésia no latim, né, da palavra grega eclesia, que é uma pincelar a palavra sem qualquer temor, foram lá, acharam uma palavra sem conhecer nada de Cristo. Né? Claro que você, para fazer uma aberração dessa, você não pode conhecer nada de Cristo. Né? Quando você faz surgir uma organização chamada eclésia, ou igreja, por sua própria conta e risco, é porque você não conhece Cristo. Né? Você tem que fazer surgir algo assim. Aí o ser humano fez isso, travestiu o Império Romano desse nome, eclésia, e deu o nome depois que ficou conhecido mundialmente como Igreja Católica Apostólica Romana. Quando os protestantes surgiram sempre tiveram movimentos anti-Império Romano e anti-Igreja Católica Apostólica Romana, evidente, sempre teve. A gente estudando a história, né, a gente vai descobrir isso em bons livros. No Brasil quase não tem livro bom assim, você não vai saber. Você pode estudar a chamada história eclesiástica que você não vai encontrar. A história eclesiástica nossa está absolutamente corrompida. Ela começa igual nas teologias romanas. Ela começa com Jesus e os apóstolos, vai indo por ali, e daqui a pouco já começa a utilizar a terminologia da patrologia, né? Da patrística e Idade Média, todo aquele período ali dos teólogos importantes, como se isso fosse uma sequência normal e lógica de Cristo. Tudo isso é uma aberração, como disseram aqueles escritores italianos, que tenho aqui livros muito bons deles, historiadores. A história é escrita
por quem tem o poder e o dinheiro de fazê-la. Né? A história é escrita por quem tem o dinheiro e o poder de fazê-la. E depois de divulgá-la e de massificar aquilo ali em cima das massas, e as massas, sem referência alguma para examinar nada, elas engolem aquilo, porque afinal de contas estão sendo transmitidos aqueles tipos de conhecimentos, né, por pessoas fidedignas para ensinar. E as pessoas, então, acabam dando crédito àquilo ali, né? Dando crédito. Então, a questão dessa travestização toda, dessa condução, né, desses aparatos que transformam aquilo que está escrito, chegou à aberração máxima, vamos dizer, quando perceberam que no ambiente primitivo, vamos chamar assim, né, não depreciando essa palavra de maneira alguma, né, quando a gente chama de cristianismo primitivo ou nascente, é ali que está a fonte, ali que está a fonte primária. Ali nós temos a fonte primária, a verdade revelada. Né? Ali que está a necessidade de todos nós estarmos nos convertendo para. Né? Então, quando a gente observa a fonte primária, quando a gente observa a palavra do Senhor, né, não tem. Mas eles observaram que havia algo chamado ceia do Senhor. Então, a mentalidade já deformada do Império Romano, a mentalidade deformada daquilo que foi chamado da Igreja Católica Apostólica Romana, a deformação das mentes protestantes, a deformação das mentes evangélicas, né? Chegou a tal ponto que, vamos dizer, a Igreja Católica Romana, ela, no seu catecismo, admite o que se chama de transubstanciação, né? Que é uma das maiores aberrações que tem, mas serve no campo da magia negra, vamos dizer assim. Né? Quando você admite, continua admitindo, como já falamos agora há pouco, o Império Romano acreditava essa questão de alimentos serem tomados, os deuses possuíam os alimentos, eles entravam dentro dos alimentos, e o povo todo comia aqueles alimentos, ingerindo os deuses. Então, a Igreja, depois católica romana, que nasceu lá por volta do ano 313, uma data assim meio que importante, nesse sentido de referência de entendimento, e mais para frente, lá pelo ano 400, ano 500, começa a ter esse nome de Igreja Católica Apostólica Romana. Ela já havia assimilado o que na Escritura é chamado de ceia do Senhor, a ceia do Senhor, né? Entendendo que essa ceia era isso aí. Era isso. Os cristãos primitivos, da mesma forma, acreditariam, segundo a teologia do Império Romano, e depois da Igreja Católica Apostólica Romana, eles acreditavam mesmo que eles teriam essa mesma atitude. Né? O Jesus entraria, o Deus dos cristãos, o Jesus, entraria naquele pão e todo mundo comia aquele pão comendo o Jesus. Né? Os judeus, quando pensaram em algo parecido, que era quando Jesus disse a eles que ele era quem não comesse a sua carne, né? Quem não bebesse o seu sangue, não tinha parte com ele, não tinha nada. Então os judeus ficaram escandalizados, eles falaram, mas ele está querendo que a gente parta ele e coma ele. Né? Então isso é um absurdo, quer dizer, os próprios hebreus, judeus, acharam aquilo ali um absurdo, mas de fato era um absurdo, não era isso que ele estava falando, não era nem isso e nem aquilo, mas de tanto, vamos dizer assim, aquele paganismo, né? O paganismo já havia tomado a mente daquelas multidões e depois chamados de cristãos, pós-Cristo e tal e coisa, eles de fato acreditaram, né, que Jesus... Boa noite, irmão Sérgio. Jesus estaria entrando no pão, e aí, então, naquele ritual, aquilo seria um ritual, né, mágico, em que as pessoas, então, diante das palavras proferidas pelo sacerdote,
maior daquele momento, né? As palavras seriam as de Mateus 26, em latim, tem que ser latim, as palavras para ter o poder de invocar a divindade em Jesus para dentro do pão, teria então que ser aquelas palavras de Mateus 26, que Jesus mesmo estava conversando com os seus discípulos e explicando sobre ele. Jesus estava explicando sobre ele. E falando com eles que a forma mais familiar possível e mais simples e amorosa, que quando eles estivessem reunidos em nome de Jesus, né? Então era motivo de celebração, era motivo de gratidão, tudo aquilo que ele tinha feito por eles, o alimento que de fato ele, Jesus, eterno alimento, era para eles, né? Ofertado no altar do sacrifício santíssimo lá na cruz, o sangue de Jesus ofertado era o alimento eterno também para eles, que perdoou os pecados deles, né? Então tudo aquilo era motivo de uma celebração, de uma festa, e eles entenderam isso. Era uma coisa simples, não tinha nada a ver com divindades entrando no pão, né? O pão transformando-se em divindades, né? Então chegou a tal ponto que há essa crença dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, essa crença romana, porque ela sempre foi Império Romano, né? Essa crença romana de que ali na frente, naquele pão, naquela hóstia, você proferindo pelo sacerdote as palavras de Mateus 26 em latim, acontece aquela mágica, aquela transformação, né? Aquela transubstanciação. Quer dizer, a substância da massa daquela hóstia se transforma em Jesus. Ali, quando você lê o catecismo, você não acredita que você está lendo aquilo, não acredita, mas você lê, né? Ali se transforma em corpo, sangue, músculos, nervos, tudo. Ali é agora Jesus, né? Não só um Jesus, mas se tiver 300, 500 hóstias, quando consagradas, são 500 Jesus. Quer dizer, a coisa beira a esquizofrenia espiritual, e aquilo é dito de uma forma tão séria, de uma forma tão, vamos dizer assim, solene, que aquela multidão, quando está diante daquele ato, o sacerdote levanta aquilo ali, um sino toca, uma fumacinha sobe, e as pessoas, então, ele profere as palavras, eis aqui o corpo de Cristo, e as pessoas dizem amém, né? Amém. Então, isso é uma aberração muito grande, é típico, natural, tipicamente do Império Romano, isso, né? Então, irmãos, mas os protestantes também fazem assim, né? Eles dizem que não há uma transformação, seria absurdo também acreditar nisso e tal, né? Mas, de alguma maneira, existe uma doutrina protestante chamada consubstanciação, né? É a substância que não se transforma em Jesus, mas ela tem Jesus dentro dela. Então, de alguma forma, a substância contém Jesus. Isso é uma outra forma de idolatria, é uma outra forma de feitiçaria, de misticismo, de aberração, né? Então, as pessoas localizam numa matéria a santidade exclusiva de Deus, e as pessoas chamam de Santa Ceia, né? Então, quando a multidão quase imensa de cristãos, não sabendo nada disso, eles chamam a ceia de Santa Ceia. Quer dizer, é uma idolatria, igual Paulo se refere a isso, lá em 1 Coríntios 10, quando ele diz que os cristãos estavam, ao fazer essas coisas, no caso, localizar o valor da reunião no pão e no vinho, eles estavam adorando Satanás. Demônios estavam sendo adorados. 1 Coríntios 10. É evidente que os crentes não gostam de ouvir isso de jeito nenhum, eles ficam impactados, dá um choque assim, aí eles não sabem o que faz, né?
Então gera assim um desconforto e, enfim, as pessoas, alguns dizem não é nada disso, não é nada disso, mas ele continua, Santa Ceia, e quando tem dia de ceia, vai aquela multidão de crentes e tal e coisa, né? Então todos esses fenômenos idolátricos, feiticeiros, estão permeados para dentro da consciência evangélica, e hoje tem evangélicos já que acreditam-se separados do ambiente romano e do ambiente protestante e até do ambiente evangélico normal, tradicional, já estão muito longe nas suas idolatrias, muito longe nas suas feitiçarias, perdendo de vista até Cristo mesmo, né? Não tem mais nada a ver, apenas um nome que fica assim numa região etérea do cérebro e que tem a ver alguma coisa com o que eles estão fazendo, onde você tem um paganismo absurdo dentro de certos lugares, assim. Então, as distâncias são diversas, os absurdos são imensos, né? E, claro, quando você tem isso, você não tem identidade alguma com Deus, você não tem comunhão nenhuma com Deus, com a sua santidade, com a sua pessoa, né? Não há possibilidade alguma de ter qualquer tipo de relação, a não ser que haja uma conversão, né, daqueles que não são nascidos de novo, né, e são tidos como cristãos, né, e depois, se já nasceram de novo, uma conversão de todo tipo de aberração doutrinária, teológica, bizarra, que possa estar, né, acontecendo já no meio dos cristãos, e já está aí há centenas de anos, e não há nenhum tipo de escrúpulos, irmãos amados, quanto a isso. Chegou a tal ponto que a mente cristã atual, ela não considera a verdade, ela é igual a um Pilatos, né? O pai da teologia atual é Pilatos, né? Pilatos é o pai da teologia sistemática atual, é o pai das Bíblias de estudo, é Pilatos. Quando Pilatos disse para Jesus assim, o que é a verdade, afinal? Então, Pilatos perguntando para Jesus, né? O que é a verdade? Quem pode ter a autoridade para se levantar e dizer que é a verdade? Né? Então você tem os teólogos das Bíblias de estudo, quando vão fazer as traduções, você tem 20, 30, 40, 50 teólogos, cada um dentro de uma linha denominacional, e nenhum deles tem coragem sequer de dizer que a verdade não pode ser interpretada, ela tem que ser aquilo que é. Nós temos que dizer isso ao povo, nós não podemos ter duas denominações, não podemos ter duas interpretações, não podemos ter duas ideias sobre Jesus, não podemos ter duas ideias sobre o Espírito Santo, não podemos ter duas ideias sobre Deus, não podemos ter duas ideias sobre o corpo de Cristo. É só uma a palavra do Senhor. É só um. Eu sou um. Ó Israel, ouça o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Mas houve um mecanismo satânico operando na mente dos crentes, que eles, sabendo dessa máxima, eles afirmam que o Senhor é um e vivem na prática o dogma de prática, né? A praxis dogmática dos cristãos, ela é absolutamente diversa, em que todos continuam separados, acreditando em cada um dos seus postulados denominacionais e teológicos, e ainda jogando contra Deus, atirando na cara de Deus, dizendo assim, afinal de contas, Deus está tendo conversão, tu que te cales, porque está tendo conversão e tem batismos ainda. Então, tu que te cales, serve de qualquer jeito que for, porque tem conversão. Olha os convertidos aqui. E mostra nas fotos, nos filmes, tudo para Deus. E Deus que se aceite lá essa diversidade aí toda, porque afinal de contas está tendo conversões. Né? Aí mostram os batismos, o pessoal chorando, aquele povo. Então, eles utilizam a verdade absoluta
da palavra de Deus, o Espírito Santo fala aqueles corações, as pessoas se convertem, são convertidas pelo poder do Espírito, e elas são mantidas nos currais denominacionais sem nenhum escrúpulo, né? E então toda essa questão ela vai atingir diretamente a questão de santidade dentro deles. É uma prostituição vestida de cristianismo, em que as pessoas se mantêm assim, né, afirmando-se santos na santidade que eles definem como santidade, e não naquilo que de fato é, né? Então, irmãos, há um comprometimento absurdamente grande, porque o Senhor nos chama a essa relação de santidade com Ele, né? A essa relação com Ele, da mesma forma que Ele é, nós somos chamados a sermos também, queridos irmãos. E ser um com o Senhor é estar andando em uma dimensão que, ainda que tu tenha lágrimas, né? Ainda que tu tenha choro, ainda que tu tenha tristezas, ainda que tu tenha dor, ainda que tu tenhas todas aquelas situações múltiplas de fato que a nossa vida dentro dessa caminhada impõe ao impacto, né, irmãos? Existe um impacto direto entre o corpo de santidade que há em Cristo, a pessoa nova que há em Cristo e o corpo do qual ele faz parte, e o que acontece no mundo todo, né? As aflições, as agonias, as angústias, o mal, a morte, tudo isso é impactado com esse agir de Deus, nesse corpo do corpo de ressurreição do povo de Deus, que agora é santo. Toda essa desgraça, então a gente vê aí, por exemplo, o absurdo que a gente já falou da besta híbrida na área espiritual. A besta híbrida agindo na área política, econômica, educacional. Quantas aberrações, né? As pessoas, eu vejo estudiosos importantíssimos tentando estudar o mecanismo da política mundial, vamos dizer, que começou, segundo alguns grandes pensadores, o que nós estamos colhendo hoje de um domínio mundial político, começou a ser preparado em 1850, 1880, por mentalidades que estavam prevendo, tem livros sobre isso, tudo bem organizados e definindo essas questões, como projeto de poder sobre a humanidade. Foram sendo tentados vários modelos mais violentos, como aconteceu com o nazismo, comunismo, né? E depois começam a minguar e a ser, vamos dizer, exumados, eles acabam se perdendo aquilo do jeito que foi. Mas todo esse aparato e domínio de poder, uma das bestas continua trabalhando. E hoje a gente tem o mundo debaixo de um domínio de poder político, sim, né? Um poder mundial que opera em algumas frentes, né? E que tenta atingir de uma forma cabal todo mundo, reduzindo todo mundo a nada, apenas massa manobrada, como está escrito em Apocalipse, irmãos. Então, para se entender, de fato, o que acontece dentro desse último dia e quais as ações das duas bestas híbridas e os movimentos operados dentro desse mundo, nós temos que conhecer Cristo. Tem que conhecer Cristo. Senão, muitos crentes, eu às vezes escrevo muita coisa, né? Tentando ajudar o pessoal a pensar onde que estão as raízes de alguns desses movimentos, né? É claro que a raiz está em Satanás. O mundo jaz no maligno, irmãos. Quando nós vemos grupos que tomaram o Brasil, por exemplo, nosso Brasil foi tomado, né, por grupos que são chamados de política, que operaram dentro do sistema frágil da nossa chamada democracia e que fizeram surgir dentro da democracia leis que garantem que jamais eles saiam de lá.
E então, votação após votação, eles estão sempre lá. E se você for contra, eles vão dizer, mas tudo foi um processo democrático. Então, é um movimento de poder, de domínio de poder, que agiu no Brasil. Esse domínio de poder sobre o Brasil, da besta híbrida que age nessa área, cujos chifres, gerentes, compõem o corpo da besta e que agem em nome dessa besta, também tentaram dominar a América Latina inteirinha. Né? Você tem o que é chamado de Foro de São Paulo. Então você tem os elementos humanos, chifres da besta, que compõem o corpo da besta. Porque, irmãos, a besta é número de homem. É um corpo humano que vai operar de uma forma anticristo, gerando um domínio de poder político, econômico, educacional, coisa e tal. E do outro lado, que a gente já falou até agora há pouco, o domínio anticristo no sentido religioso, espiritual, nessa área da formação de toda essa confusão, para que os próprios cristãos não saibam identificar mais, não tenham nenhum temor diante da palavra do Senhor. E quando observam esses movimentos políticos, tendem a não ver, né, como uma ação satânica operando. Então você, por exemplo, pega um homem chamado Karl Marx e você começa a ver, quando ele começa a dizer nas cartas dele, que ele fez um pacto com o diabo. Ele diz, eu faço um pacto com o diabo porque eu quero ir e destruir tudo que é de Deus. E ele vai começar. Aí perguntaram um dia para ele, mas você não vai ver isso ser consumado? Ele falou, não estou preocupado se eu vou ver ou não vou ver. Eu faço parte disso. Né? Ele faz parte daquilo. Então, quando você pega esses movimentos chamados políticos na América Latina, né, aqui no Brasil, e outras partes do mundo, diversos movimentos, a Europa, né, que não tem mais identidade, enfim, tudo isso, não é possível alguém ter uma condição de enfrentamento de uma forma real e correta, porque, irmãos, o mundo só ele é mantido em continuidade pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, e porque ele diz assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quem falou isso foi Jesus para os seus discípulos. Há um componente de preservação em nossas vidas, e que esse componente de preservação, Jesus disse lá, que se o nosso sal perder o sabor, nós vamos ser unicamente prestar para ser pisado pelos homens. Quer dizer, não tem nenhum impacto as forças do mundo e toda a sua malignidade vai passar por cima de todo o tipo de cristianismo, esses cristianismos organizados que tem aí, nisso que nós falamos no início, que se chama de denominações, igrejas e tudo mais, isso não tem salgado nada. Né? Todo mundo, de fato, tem andado dentro de sistemas e entre os próprios cristãos acontecem filhos se desviando do caminho do Senhor, marido e esposa, quando chegam nas suas casas, em brigas constantes, em conversas pesadíssimas, né? O Barna Group dos Estados Unidos, que é um órgão interessante de ser conhecido por quem quer estudar um pouquinho os dados estatísticos de movimentos cristãos, o Barna Group, ele afirma que mais ou menos 80%, 70% a 80% dos cristãos estão dominados pela pornografia, né? A pornografia de internet e outras. Essa é a que mais atinge hoje em dia as pessoas acessando de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito, e não percebem o quanto Satanás trabalha em destruir as estruturas do ser humano nessas questões. E isso os crentes, a separação entre casais cristãos, né? A confusão entre filhos e pais, pais e filhos, a desordem, a desunião na cabeça dos jovens cristãos,
né, de não ter nenhum tipo de visão em relação a Cristo, a não ser que é uma igreja que tem que fazer parte, né? Alguma educação religiosa, muitos cristãos dizem, não, mas tem que ter alguma fé, coisas e tal, né? Então, essas manifestações são sal sem sabor, né? Mas aquele punhado, aquele grupo pequeno, aquele restante grupo de cristãos que Apocalipse 12, 17 diz, é o restante comprometido exatamente com a santidade de Deus, o ágios de Deus. Quer dizer, o Deus que é assim ágios, irmãos queridos. Agora nós temos que ver Apocalipse aqui no capítulo 4. Vamos ver aqui. Apocalipse 4. Nós vemos lá no versículo 8, Deus sendo aclamado no céu como ágios. 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 Apocalipse 4, 8. Ágios. 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 Quer dizer, santo, santo, santo. É a mesma palavra lá de Isaías, né? Então, Isaías 6. Mas é a mesma palavra. O que acontece aqui, a partir disso, lá no versículo 11, quando a santidade de Deus, ela é, nesse caso de ágios, ela é comprometida diretamente com a sua criação, irmãos. Ela é comprometida diretamente com a sua criação. Então, nota que o sal da terra, quando ágios, cheio do sabor de Deus, ele vai impactar tudo que existe de uma forma tal que as portas do inferno não prevalecem contra quem está nessa forma ágios de Deus. Nota aqui, Apocalipse 4, 11. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Boa noite, Pedro. Boa noite. Deus abençoe também. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Irmãos, a vontade de Deus é ágios, é santa. A vontade do povo santo tem que ser santa também, na mesma santidade de Deus. A vontade de Deus é tão santa que ele criou tudo do jeito que ele criou, impactou, né? Então, quando você é ágios de fato, está na unicidade absoluta com o Senhor, todas as situações que estão em tua volta, como choro, tristeza, dor, morte, agonias, angústias, todas essas coisas que afetam você também, que você sofre o impacto delas, mas você também impacta. Você está impactando, você está passando no meio disso, levando muitas marcas, mas sendo o povo que apresenta um tipo de vida, não que tu não sente mais nada, você vai sentir tudo isso, você vai chorar, você vai sentir a dor, você vai passar pela morte, né? Mas bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, diz a palavra do Senhor, né? Porque a segunda morte não tem autoridade nenhuma sobre ele. Né? Então, todas as coisas desse mundo que nós estamos passando, andando dentro, elas serão conflitadas. De fato, todo o mal, ele vai sentir a dor da santidade. Todo o mal vai sentir a graça da graça de Deus. Né? Toda desgraça vai sentir a graça, toda morte vai sentir a vida, toda tristeza vai sentir a alegria de Cristo em nós. Quer dizer, a vida de Cristo em nós será manifesta sobre todas essas coisas, mesmo que nós tenhamos as marcas dessas coisas. É em uma questão de santidade, que tem a percepção da unicidade com o Senhor e de não misturar com mais nada, senão não é santo. Né? A santidade, ela, por definição, ela não mistura-se. Por definição, ela é única. A santidade apresenta a unicidade de Deus. A verdade, ela é
irmã da santidade, ela é junto com a santidade, a verdade. Então, ao viver em santidade, você não tem espaço para mais nada. Ao viver em Cristo, você não tem espaço para a igreja, para denominação, para ritualismos, para legalismos, para nada. Né? A pessoa é chamada, então, a essa questão da profundidade da sua experiência de relação com o Senhor. Então, irmãos, quis compartilhar um pouco disso aí com os irmãos, dessa questão toda da santidade mais ainda. Espero muito no Senhor poder continuar na próxima vez que nós nos encontrarmos. E quero lembrar aos irmãos que vamos celebrar a ceia do Senhor, juntos, né? Todos são convidados a celebrar a ceia do Senhor. Sempre que nos reunimos em seu nome santo, né? Jesus disse, você quer levar lá, amor? Não? Ele está lá? Tá. Então, amados, nós somos chamados pelo Senhor a celebrar. E Jesus disse que há um impacto através da vida dos seus filhos, dos seus queridos, em um mundo sem vida e sem sentido, em um mundo de morte e sem conhecimento de nada, né? Sem conhecimento na profundidade real das coisas. Né? Mas essa relação do povo santo de Deus, que clama ao Senhor e que volta-se para o Senhor na santidade que somos chamados a voltar, então você vai fazer parte do corpo santo de Cristo. E você vai andar nessa santidade, que somente contempla Cristo, mas contempla Cristo e um corpo. Tem gente que diz para mim assim, mas pastor, tu pensa que isso é uma bagunça, porque não tem um corpo. Mas é claro que a falta de fé não vê corpo algum. Né? Como Nicodemos. Aí Jesus disse, Nicodemos, tu sabe o Espírito Santo? Eu não sabia. Né? E, você sabe o vento? Sei. Então, o Espírito é assim. Ele vem sem você saber de onde e vai sem você saber para onde. E os cristãos, irmãos amados, no início, quando as pessoas queriam procurar os cristãos, ninguém achava. Eles estavam lá no meio do mundo, mas ninguém sabia onde que eles estavam. Né? Sabiam, às vezes, começavam a saber pelo modo como eles viviam. Né? Mas não tinha endereço assim, igreja, não havia isso. Né? Até o ano 314, quando surgiu a primeira catedral em Milão. Né? Antes disso, tinha nada disso. Né? Então, irmãos amados, a comunhão, a coinonia em Cristo, né? Aqueles dois lá de Emaús voltaram para Jerusalém alegres no seu coração. Né? Nós estamos celebrando de fato, todos nós juntos, os que estão aqui na sala, aqui, que é a irmã Nancy, eu, né? Os que estão em tantos lugares, em outras cidades, queridos irmãos amados, outros países, né? Nós somos chamados de fato a nós nos envolvermos com Cristo. E isso é deixar tudo que não é, mas ouvi-lo sempre, a cada momento, como o primeiro amor da nossa vida e o amor eterno da nossa vida, né? E o único amor. Então, Jesus chamou eles e disse, olha, vocês vão ser o impacto em cima desse mundo de trevas. Nós vamos ver, Deus nos permita, né? Depois, quando chegar domingo, tem uma 2 Coríntios 4, nós vamos dar uma olhada lá, onde tem um impacto, né, nesse mundo. Então Jesus disse assim, vocês devem pegar o pão e vocês devem lembrar que é por causa do meu corpo que vocês têm vida. Eu dei o meu corpo por vocês lá na cruz. Né? Então peguem o pão e comam em meu nome, afirmando diante de Deus, diante dos homens, a vida de vocês está afirmando que de fato vocês são meus e que celebram a mim o que fiz por vocês. Então, como o Senhor ensinou, amados irmãos, vamos comer o pão em seu santo nome.
Ó Deus, fizemos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus também ele pegou o cálice e ele disse assim, esse cálice, ele também vai dar a vocês a possibilidade, a bênção de testificar e de se alegrar de que de fato um sangue santíssimo e eterno foi derramado por vocês. Tirou o pecado de vocês, né? A remissão do pecado de vocês está no meu sangue. E também tem uma coisa, quando vocês estiverem celebrando assim, vocês estão anunciando o dia que eu venho. E o dia também que estaremos juntos no céu reunidos. E vocês, ao mesmo tempo, já estão antecipando isso, fazendo assim, profeticamente, ao mesmo tempo que fazendo no seu tempo agora, o agora nosso, né, quanto anunciando aquele momento que será tão igual e maior do que esse momento também já é. Né? Então, como o Senhor ensinou, vamos fazer. Ó Senhor querido, como está escrito em tua santa palavra, Senhor, nós, o teu povo santo, onde nós estamos em toda a terra, Senhor, um povo santo, separado pelo teu poder, exatamente esse poder lá na cruz, feito no corpo e no sangue de Jesus, anunciado pelos profetas, e hoje vivido por nós, assim dessa forma, na forma do teu Espírito, Senhor, nós andamos conforme a tua palavra. Ó Senhor, misericórdia de nós, porque precisamos muito de ti, Senhor. Revela aos nossos corações cada vez mais, Senhor querido, a tua pessoa. Abençoa, Senhor, nossos corações, os irmãos que estão em todos os lugares. E nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos amados, vamos ficando firmes. Deus abençoe. A irmã Nancy vai fazer um tchau. Opa. A irmã Nancy vai fazer um tchau. Tchau. Ali está nosso bichinho, bichano, a gatinha, né, Jade. Como a Jade falou hoje para nós, que ela é um gato pingado. Irmãos. Olha aqui, ó. Mas ela é um gato pingado mesmo. Lá está a irmã Nancy. Oh, deu certo ali? Mostrou certo? Acho que sim. Sim? Deixa eu ver. Acho que sim. Deu. Né? Ali vocês também estão vendo a Jade e o gato pingado da hora. Né, irmãos? Ela não falta. Ela não falta, ela sempre vem. Deixa eu ver aqui. Irmãos amados, fiquem firmes nessa preciosa graça e paz em Cristo. Orem uns pelos outros, né? Sejam fortalecidos no Senhor. E assim vamos seguindo, vamos compartilhando. Fiquemos assim na vontade de Cristo para que a gente compartilhe dessa preciosa relação. Vamos compartilhar do Senhor sempre, né? Em nome de Jesus, fiquem no Senhor, amados e queridos. Saudades ternas no terno amor do Senhor. Muito grato por todos vocês, queridos. Deus abençoe. Saudades ternas no terno amor do Senhor. Muito grato por todos vocês. Deus abençoe. Foi bom. Você está mostrando a hora certa. Aí para eu poder ajeitar aqui. Opa. Oi, irmãos do site. Agora também já desliguei aqui. Agora vou precisar também desligar aqui, mas sempre ligados no Senhor, né? Deus abençoe, fiquem firmes. Qualquer coisa a gente vai se falando. Todos em todos os lugares sejam guardados em Cristo. Vamos ver aqui.